Oi, Jaiane. Não estou te escutando ainda. Acho que você está com... Boa tarde, Leonardo. Não estou te escutando ainda, Jaiane. Você está com o microfone ligado? Boa tarde. Boa tarde. Tá escutando bem? Agora você eu escuto. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom. Leonardo, você que vai apresentar o seu artigo mesmo, né? Sim. Vai ser. Eu já apresentei outra sessão de manhã e na sessão foi a partir do vídeo. Não sei como que vocês vão fazer, se passa apenas o vídeo e depois os debates, as perguntas Isso, em relação ao vídeo. isso. Tem algumas pessoas que não enviaram o vídeo, nesse caso elas terão 8 minutos para apresentar. Ainda não escuto, Jaiane. Também não dá para escutar ainda. Vê se não está configurado o microfone do computador em vez do teu fone de ouvido. Não sei. Sai. Fica dando uma volta. Assim, eu vou apresentar. Acho que os outros colegas, outra colega também vai participar, mas eu que vou ser mais responsável da Sim, apresentação das conversas. é legal. Deixa. Ainda não. Seu áudio está baixo, você tenta sem o fone para ver. Ok. Estranho, mas acontece. Oi, Camila. Camila. Olá, tudo bom, pessoal? Já estou chegando aqui, vou ficar quietinho, aguardando. Tudo bem. Chegar cedo para garantir, né? Vou testar tudo. Para garantir vaga, cadeira bem na frente. Olá, Mônica.
Ô, Jaiane, me escuta agora? Não, ainda não. Tu escuta a gente? Não sei se ela... Estranho. I'm sorry, can you hear me?
Seu fone tá fechado. Oi, Jane. Agora sim. Ai, deu certo. Tudo bem. Tá no computador? Mais uma vez. Oi, gente, desculpa, eu estava desesperada aqui. Aí o Hernani estava me ajudando. Eu não sei o que aconteceu. Não sei dizer, mas simplesmente parou de funcionar. Acontece. Problemas tecnológicos. Pois é. A gente precisa... A impressora para, o celular para. Isso acontece. É verdade. Nos últimos anos ficou mais comum isso. Né? É verdade. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Dércio, Mônica, Camila, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Jaine. Tudo bom? Bem? Acredito que estamos todos aqui, né, Lucas? Podemos começar? Oi. Sim, Jair, eu estou no artigo com a Mônica, eu não sei se ela está nos escutando, mas ela não fala português, tá? Ela é da Bulgária. Hello, hi, Mônica, how are you? Good. Então, estamos Mônica, no horário europeu por aqui. Ela vai apresentar em inglês, então, por favor, depois, se tiverem as perguntas, as contribuições serão muito bem-vindas, tá bem? Obrigada. Very good, no problem. Márcia, e aí você ajuda na tradução também, porque os termos técnicos... Com certeza, que precisar, estamos aqui no back dela. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Sorry, Mônica, but we will speak in Portuguese, okay? No problem. No problem. Okay, thank you very much. Thank you, Mônica. Hello. Lucas, você vai começar? Ontem eu estava sem a pessoa para ajudar, então eu tive que fazer tudo, tá? Então, hoje, você me ajuda aí, porque eu também não lembro muito bem, não. Então, se você puder começar. Tá. Hoje nós temos 3 artigos nessa tarde, mas o autor de um dos artigos, nenhum dos autores chegaram até agora. Vamos iniciar, então, com os artigos que têm autores aqui já presentes. Pela numeração 301, podemos começar, então, pelo seu, Leonardo, as relações entre atores do agronegócio sob a ótica dos ecossistemas de inovação, as perspectivas dos 20 vinicultores. Pergunto para você se ela pode apresentar antes pelo horário aqui, que já são 8h30. Como ela não vai captar português mesmo, se vocês não se importam. Sem problemas. Então, vamos começar pelo artigo da Mônica e da Márcia. Só uma pergunta, tu vai passar o vídeo ou a gente tem que pegar o vídeo? Pois o vídeo dela não... Mônica, do you have the video or did you share with them? Eu tenho, Márcia. Então tá. Ok. Lucas will share for us, ok? Okay, I can present, so I'm prepared to present again, if you prefer, or to use the video as you wish. Okay. Então, eu vou compartilhar o vídeo da apresentação e depois a gente vai com a discussão. Tá? Só um minuto. Caso não escutem, por favor, sinalizem. Vou iniciar agora. This meeting is being recorded. Hello, my name is Monica Varbanova, and today I will present critical success factors for Industry 4.0 and its impact on the circular economy performance in the agri-food sector, a study that has been realized together with Professor Marcia Dutra-de-Barcelos and Professor Milena Kiruba. A few words about the content. I will say some background about my PhD work. I will present the study together with introduction, methods, results, and conclusion.
why I present part of my PhD work. It's because it's related to this article. It makes part of my PhD research. So I studied the concept Industry 4.0 in its implementation in a specific sector, in the agri-food sector. The reason is because it's a very relevant topic for Europe now. Everyone in 10 companies in the EU is classified as manufacturing. The sector comprises more than 2 million companies, and it's responsible for 80% of the export and 80% of the research and development in the sector. So I try to define critical success factors for implementation of Industry 4.0 in SMEs, because in different sectors, but also in the different regions in the European Union, the level of digitalization in the companies differs broadly. And then I try to suggest a model in my PhD work to be adopted by companies for the digital transition. And finally, I test the model. So this article is the first article in my PhD work. When we talk about Industry 4.0, it's a relatively new concept. It relates to, it follows the transformative effects of the water and steam power in the 19th century, the electricity in the 20th century, and now when we are in the computer era, we talk about ICT systems, cyber physical systems, network communication, sensors, robotics, additive manufacturing, all those terms that are sometimes very new, very broad to the companies, but they lead to increased flexibility of production, mass customization, better speed and product quality, and they're important for the single market that we have and the globalization of the production of the manufacturing companies. That's why it's extremely important to study all those factors, how they change the company, how they should be implemented by the management teams. And then I try to make the interconnection with the circular economy, why it matters, the sustainability for the manufacturing company, and then to interlink those two terms in a specific sector, in the agri-food sector. The main contribution is mainly that how Industry 4.0 and the circular economy focus on the agri-food sector, and what should management teams do to adapt in the new digitalized business environment. For the research method, I use a systematic literature review method together with Prisma, which is the preferred reporting items for systematic review and meta-analysis framework. Our research comprises 10 years period from 2012 to 2022, qualitative analysis contact with the key words included Industry 4.0, management success factors, SME digitalization, sustainability, smart manufacturing, circular economy challenges. The databases include Google Scholar and Scopus. I have used also connected papers as a quick source for interlinkages between different studies. Why not Web of Science? Because especially Industry 4.0 in the agri-food sector is extremely new concept, not well studied in the academic literature, and there has been very, very few studies that make the interconnection. That's why I found more relevant information in those two mentioned databases before. Then I explained a little about the research methodology of the SLR. I have 65 articles from the Prisma method, which were used as the main source for the analysis. And then I present the results. As I've mentioned earlier, Industry 4.0 is a relatively new concept, challenge for SMEs in Europe specifically. However, there have been studies, for example, Deloitte in 2019, proving that the digitalization of companies improve their productivity, leads to higher growth, to better performance. But however, it's still
it's still a challenge for companies to implement. That's why I study the concept. I study all the terms that relate to it, but also the which include management information systems, robotics, network communication, additive manufacturing, project management, etc. All those things, all those terms, I try to study them in the academic literature to analyze which of them are the most relevant, the most important, and needs to be included in the management strategy. And as a result, together with the co-authors, we Also. for change and adaptation, the establishment of management information systems, agile project management, high level of cybersecurity, closed line product life cycle, and consumer on the focus on consumer relations with respect to sustainability and regional specifics. However, the interlinkage between sustainability and Industry 4.0 have been very important to study, and that's why I focus particularly on that. Very few authors focus on the 3 lines of sustainability. The triple bottom line of sustainability suggested by Elkington in the mid-19th, and that's why I try to focus more on it. There have been studies only related to the footprint, to the life cycle of the product, but a few of them have this clear interlinkage. Now, when we talk about manufacturing, this is extremely important. That is why I try to make the interconnection. Because the manufacturing today manufacturing is transforming to a linear to slicker economy, and this is the key for the research. And then I focus on a particular sector. This is the agri-food sector, how Industry 4.0 and circular economy actually impact that sector, and how they could lead to the digitalization of this sector. And now what I found out together with the co-authors while analyzing through qualitative analysis, we find that actually the 11 critical success factors that have been mentioned earlier are totally valid for the agricultural sector as well. In fact, when we talk about agriculture 4.0, it's actually the Industry 4.0 in this sector. And what is relevant for the digitalization of SMEs in other sectors is totally relevant here as well. However, in Europe particularly, farms are mainly family operated. They are small and medium sized, and here a part of the economic and benefits from digitalization, also the management factors of extremely importance. Here we have some social indicators that have extreme importance for the digitalization and sustainability of those farms. And from the managerial point of view, they should be included also in the management strategy for the transition, for the digital transition. That's why we include social innovation as another key success factors for the agri-food sector. So, in brief, Industry 4.0. This is the future of the manufacturing. It matters because the global market will transform, and European companies should adapt as well. How to do it for small and medium-sized companies? Well, the process is costly, needs investment, management knowledge, expertise in the digital sector, etc. That's why I try to summarize 11 critical success factors that later on will be included in a model that could be easily implemented in companies. What I found out, it was difficult to choose between which are the most relevant factors. After analyzing the literature, we came up with those, but then we see that in a specific sector there are some differences that need to be also taken into account. What could be
also done in the future. We could focus regionally also, but we could also analyze other sectors as well and see if they have their own particularities. And then by formulating step-by-step model, by testing the model, we could actually have something which could be beneficial for the companies and for the academic, valid for the academic literature, valuable for the academic analysis, but also important for companies to adapt and implement. Thank you very much for your attention. This is also part of my references, and room for questions later on. Thank you very much. Thank you very much, Mônica. Very good. Obrigada, Márcia. Márcia, se você quiser, nós temos agora 8 minutos, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa no que a Mônica falou, fique à vontade. E também os presentes, se alguém já tiver perguntas, se quiser colocar no chat, ou se quiser também falar, né? Estamos em poucos aqui, então podemos ter uma conversa mais próxima. Yeah, so just to present a little bit, Mônica is like a guest special PhD student at the Ghent University here in Belgium, but originally she's from Bulgaria, so one of the co-authors is her supervisor over there. And so it's very interesting. She's starting with this stage and collecting data about that. And so this paper is the first, let's say, movement. And I think the contribution is important, especially here we are in the session of agribusiness, and I see colleagues as well, the paper with Danielle and so on. And innovation and Industry 4.0 is a very important topic here in Europe, and it's growing. And one important issue Mônica mentioned, and that will be also analyzed later, is that it varies a lot depending on the country, on the reality. And it's a little bit like Brazil, right? Brazil is a huge country, and we know we have big farms with lots of access to technology, and some are quite far away from that. But as just to add, I think the pandemic also brought this issue much more now. So it's very important to be connected and also bringing opportunities. And like she mentioned, the literature mentions improvement in productivity, in performance, in access to markets. So it's really a trend and growing, and very much when you can see from the literature in the latest years, this is a growing field for study. And so all the contributions you give for us is very, very valuable. Yes, very good. It's an excellent paper. I think that you speak about digital transitions. So the works, the papers, they are since 2012, yes, but the most papers is from 2011, no? Yes, actually, the term was presented for the first time in Germany, at least for what I have found as information, in 2011. But in the academic literature, I saw that most of the papers were already published in 2012. That's why I chose this year as a start from the research. Okay, very good. And about pandemic, you don't speak about pandemic in the paper, yes or no? Okay, but you think that the pandemic increased that this time we need to invest in 4.0 industry?
Absolutely, I agree. We were talking about this with Professor Marcia recently, and actually we thought that pandemics, but also the war in Ukraine, because here we're so close to it, and it affects us very much. The policies that our governments are taking, the way our businesses develops, everyone is now trying to more or less adapt to the new situation that is happening. That's why we thought on working on additional paper, which will actually try to measure how businesses shifted in their digital adaptation, how they what decision they took in this period. This could be a part of our future work. Okay, thank you. Sorry, Monica, sorry, Marcia, but my English is not so good. Oh, Okay. it's great. None of us, we're not native speakers, so don't worry. Very welcome all the comments. And if you want to say something in Portuguese for me as well, so I can take notes and talk to Monica later on. No problem. Thank you. Márcia, vocês pesquisaram, né, em várias bases, eu estava vendo no trabalho, e vocês olharam não olharam as diferenças entre países, né? No, Monica, just to translate, she's asking if in the search you look through the publications in different countries for the search in Google, etc. It's not presented in the paper, right? Yes, we haven't. We haven't mentioned it in the paper. However, actually, I was for this article and for the next one, I was inspired by one of your Brazilian colleagues, and I shared with Professor Marcia. It was Miss Sousa de Jabor, if I pronounce it correctly. So she has done quite a good research on Industry 4.0 and circular economy particularly. So it was very interesting to see her point of view. It was inspiration for me. So yeah, I looked at papers not only in Europe, but also like from other continents as well. And in Brazil particularly, I think you have done quite a lot of research and good research on the topic. Monica, are the papers theoretical or empirical? Mostly theoretical, yeah. Theoretical, yeah. It was based on quantitative analysis papers. Qualitative, I'm sorry. Qualitative. You mentioning the papers she found in the literature, or I think Lucas is referring to the most of the papers you found, right? Yes. Actually, there are most of them were theoretical in general, not the one I looked, but what I found like in total, most of them were theoretical. And in our next work with Professor Marcia, we're actually trying to see how it works in practice. So we're already implementing factor analysis based on a survey that we have created initially. And then we try to test how this works in countries in Central and Eastern Europe. So it's quite interesting to see. Yeah, it's a new, I think models are being tested. So these critical factors, for example, we come from the literature, so many from theoretical, but now we're going to really see if they hold, we can merge them also in different factors, etc., to make more sense, because of course there are lots of factors impacting the adoption. But so this was the first view. And then, of course, focus in Europe, it's also the focus of Monica's PhD, right? So it's natural to do it. And I think she mentions, probably, you know, I'm not sure if Leonardo mentioned earlier, I think I saw you in a different session about the work from Charbel and the group from, so they study a lot as well, the Industry 0.0 with all of them. So Ana Jabor is also a reference in this case. Márcia, eu estava vendo os termos, né, que vocês procuraram, e no Brasil tem surgido alguns termos, né, eu não sei se tem sido usado em outros lugares também, AGTECs, termos... From the startups, right? Yeah.
like the food tax and ag tax. So perhaps Monica could say something, but it was not in the initial terms, right? Okay. So this is something interesting, perhaps also to add, to run again, also to pick up some new papers. Probably we'll bring something from that. Very good Absolutely. comment. Yes, thank you. Então, eu pergunto porque eu tenho uma amiga que está pesquisando nessa área também, né? E, inclusive, ela está pesquisando agora, alguns países, as mulheres do agro têm investido mais em tecnologia do que os homens, Interesting. né? Alguma coisa assim. To translate, Monica, very good information that women have been investing more in agrotechs and this kind of company. So I think it's a very good suggestion to include that in the empirical part of the work to investigate, because I think we have, I'm not sure if Leonardo is going to present, but there at URGS, because I work with Ghent University and with URGS in Brazil, and the group also studies the impact of innovation in the industry, etc. So it's like to be a good collaboration also between that, and probably they're going to present something about it as well. Yeah. Thank you. Mais alguém gostaria de falar? We have 1 minute more. Anyone question? The last one. Yeah. And you have our contact, so we're at your disposal in case you need more information. And we hope to see you later on next year with new data, then empirical data collected and analyzed. So thanks for all your contributions noted here. And I'll keep with Monica, we'll talk later on. Because tomorrow it's a holiday here, so talk to her next week. Yeah, Armistice Day. So thank you very much. Thank you. Thank you, Marcia. Thank you, Monica. Thank you, Marcia. Thank you, Mônica. Thank you. Podemos passar para a próxima, Lucas? Vamos para o próximo. Agora é o artigo do Leonardo e da Camila, que estão aqui. As relações entre os atores do agronegócio sob a ótica dos ecossistemas de inovação, as perspectivas dos vitivinicultores e olivicultores da campanha gaúcha. Vou compartilhar aqui o vídeo. Só um minutinho. Lucas, teve uma hora que parou o vídeo parou o áudio, acho que é porque você fechou o seu áudio, né? Foi? Mas foi bem rapidinho. Então, acredito que você, quando está compartilhando, não pode fechar o seu áudio. Ah, bem, desculpe. Obrigada, imagina. Olá a todos, meu nome é Leonardo, sou doutorando em administração pelo PPGA da URGS e vou apresentar o artigo de minha autoria em conjunto com Camila Coleto e Daniela Calegaro de Menezes, que tem como título As relações entre atores do agronegócio sob a ótica dos ecossistemas de inovação, a perspectiva de vitivinicultores e olivicultores da campanha gaúcha. O agronegócio avança em direção a novas tecnologias e a pauta dessa discussão tem sido voltada para relações de inovações no setor. As iniciativas econômicas recentes desse setor, elas têm buscado agregar valor, como os chamados produtos premium, a exemplo das cadeias de vitivinícola e olivícola, que possuem um alto valor agregado e processos produtivos semelhantes entre si. Sabe-se que a inovação ela não é mais algo considerado individual das empresas, das firmas, mas sim algo que é proveniente das relações que elas possuem com um conjunto de atores que complementam e contribuem nesse processo produtivo, processo de inovação. Ou seja, em outras palavras, não apenas criar valor, mas sim co-criar, criar em conjunto esse valor.
Essas relações entre diferentes atores, elas são fundamentais para que a aquisição de experiências e conhecimentos seja realizada por parte das empresas, o que é pertinente para as empresas do agronegócio, as empresas rurais. Nessa ideia de relações de cooperação, de cocriação de valor, surge a abordagem dos ecossistemas de inovação, que é muito utilizada, muito discutida na literatura de gestão da inovação, uma abordagem que traz discussões acerca da cocriação de valor, relações de interdependência, complementaridades, para poder fazer essa cocriação de valor. E discussões acerca das lacunas de estudo que abordam a sua aplicabilidade têm emergido na literatura, que existe uma necessidade de mais estudos sobre o tema aplicados para entender melhor esse fenômeno dos ecossistemas. Sendo considerado um tema emergente, é pertinente abordar essa temática dos ecossistemas de inovação no contexto do agronegócio, pois a literatura ressalta essa necessidade tanto de um trabalho conceitual mais robusto, quanto de uma maior quantidade de estudos empíricos que tratem sobre o tema, que possam trazer considerações, avanços para os estudos sobre o tema e entendê-lo um pouco melhor, já que é um tema considerado recente na literatura. Nesse sentido, o objetivo do nosso artigo foi analisar a percepção das empresas rurais quanto às interações entre atores, atividades e artefatos da olivicultura e da vitivinicultura na região da Campanha Gaúcha, à luz da abordagem dos ecossistemas de inovação. O contexto da pesquisa é a Campanha Gaúcha, que ela é situada no chamado Paralelo 31, como vocês podem ver na figura, com fronteira com Uruguai e Argentina. Tem uma região com condições de solo e clima favoráveis para esses tipos de cultivo, que segue a reputação da qualidade de outros países, como a Austrália, África do Sul, Chile e Argentina. Nesse ponto, a vitivinicultura ela tem essa ideia de estratégias para agregar valor, como a valorização e indicação geográfica nas marcas do vinho da campanha, o enoturismo, dentre outros, que são provenientes dessa ação empreendedora e ação inovadora dos vitivinicultores. Já a olivicultura, que é um pouco menos consolidada na região da campanha, ela segue alguns caminhos similares, buscando desenvolver a cadeia produtiva com a valorização do azeite local, que podem cooperar entre si frente a essa competição internacional, que sendo produto constantemente premiado em eventos pela qualidade do produto, por ser um produto de alta qualidade. O referencial teórico do nosso estudo, ele tem como base a abordagem dos ecossistemas de inovação, para analisar o contexto do agronegócio da Campanha Gaúcha. E essa abordagem é uma área recente e que tem certas indefinições conceituais. Mas o estudo de Granström e Holgersson, em 2020, eles fizeram uma análise desses diferentes conceitos propostos na literatura sobre ecossistemas de inovação e estabeleceram um modelo com os principais elementos da definição do ecossistema de inovação. A partir da figura que vocês veem ao lado, eles definem um ecossistema de inovação como um conjunto de atores, atividades e artefatos em evolução, compreendendo instituições e relações, que são essas setas entre os elementos, que são essas relações colaborativas e competitivas, com ou sem uma empresa foco, e que impactam o desempenho inovador de um ou mais atores. Ou seja, essa foi uma definição generalista, um modelo teórico proposto por esses autores e que traz os principais elementos dessa definição de ecossistema de inovação. É utilizada constantemente até hoje por estudos posteriores e por nosso estudo aplicável ao agronegócio, a gente utilizou essa definição conceitual para nossa análise. Metodologicamente, nossa pesquisa se trata de um estudo qualitativo, onde foram realizadas entrevistas em profundidade com produtores rurais e proprietários de empresas rurais localizadas na região da Campanha Gaúcha, seguindo um roteiro semi-estruturado. Os temas abordados com esse roteiro se referem aos principais atores do agronegócio local, as parcerias com os produtores da região, trocas de conhecimento, atividades cooperativas do setor, percepção sobre a cooperação no setor em que está inserido, dentre outros elementos voltados aos elementos do ecossistema de inovação. A nossa análise foi baseada na análise de conteúdo, em que as categorias definidas foram baseadas no referencial teórico, especificamente nos elementos do modelo de Granström e Holgersson. A tabela abaixo mostra um breve perfil dos entrevistados e a duração das entrevistas. Os nossos resultados nós sintetizamos a partir de uma figura, utilizando um modelo dos ecossistemas de inovação como base e explicando cada um dos elementos na vitivinicultura e olivicultura.
Os atores em si se resumem principalmente aos produtores rurais, sendo que universidades e instituições do governo são mencionadas, mas sem uma grande atuação na área. Atividades: existem diferentes perfis de orquestração, seja com empresa focal ou associação de produtores. Artefatos: o foco está na redução de custos proporcionada pelas ações conjuntas, sem muito destaque para os recursos intangíveis, que é a troca de conhecimento. E as instituições, elas impactam nas relações, sendo um elemento que foi ressaltado nessas discussões direcionadas ao agronegócio, e que dentre os elementos elas podem surgir barreiras, desconfiança dos produtores para desenvolvimento de ações conjuntas que gerem mudanças e inovações no agronegócio, dentre outros elementos. Nas conclusões, foi possível identificar padrões para o surgimento de ecossistemas de inovação, embora ainda em estágios iniciais, e a principal contribuição acadêmica está voltada a essa aplicação do modelo de ecossistemas de inovação para analisar a dinâmica do agronegócio, quanto aos elementos, atores, atividades, artefatos e instituições. Já a contribuição prática do nosso estudo é explorar e descrever esse cenário pouco debatido, que necessita mais estudos quanto à inovação e empreendedorismo rural, que é a olivicultura e a vitivinicultura da Campanha Gaúcha, por serem produtos de alto valor agregado, que podem possibilitar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação no agronegócio. Por fim, tem-se as principais referências da nossa pesquisa e deixo o meu contato de e-mail para quem estiver assistindo e tenha interesse em me contatar. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Leonardo, pela apresentação. Você ou a Camila querem acrescentar mais alguma coisa? No geral, acho que a apresentação a gente fez nesses 8 minutos até, dependendo do artigo, a gente tentar sintetizar nos 8 minutos. A gente começa a falar, e quando vê no final tem que correr um pouquinho para conseguir caber toda a apresentação nos 8 minutos. Mas o artigo, em geral, ele tenta trazer, a gente tem tanto a limitação de páginas no evento, mas foi um artigo, uma ideia inicial do artigo, do início do tema da minha tese, que eu estou no 3º ano do doutorado, e então mais ou menos eu fiz esse artigo numa disciplina para tentar desenvolver, tentar entender um pouquinho, até uma ideia um pouquinho mais descritiva, de pegar o modelo e tentar descrever. Então tem muito ainda a avançar ainda nessa ideia. Na minha tese, que eu passei do projeto há pouco tempo, eu estou focando na olivicultura especificamente, mas esse primeiro artigo ele foi uma ideia inicial para a gente fazer esse debate, tentar trazer para o agronegócio, que não é uma tarefa fácil, mas é um outro foco de estudo que a gente tenta fazer nessas relações. Ótimo, maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Leonardo, para a Camila, fiquem à vontade. Eu gostaria, muito, muito interessante. Eu gostaria de perguntar para vocês, mais realmente por curiosidade. Eu tive há algum tempo já um aluno que fez um estudo também sobre os primeiros olivicultores, né, no Rio Grande do Sul, quando estava começando ainda a cadeia, e na época ficou muito evidente que era uma cadeia que já estava entrando com um viés forte pró-qualidade, né? Então, assim, entrando muito alto no modelo um pouco uruguaio, né? Enfim, de quintas e agregação de valor, né? Como a gente vê hoje, né? Pelo menos a última vez que eu estive no Rio Grande do Sul, eu sempre compro os azeites gaúchos, mas eu notei que o preço estava nas nuvens, né? Mas como vocês veem, por exemplo, ficou, mesmo que o vinho seja, né, relativamente novo no ecossistema da campanha, os agentes são os mesmos, os empreendedores, por exemplo, eles são mais tradicionais, vocês percebem alguma diferença assim, mais evidente nesses dois grupos? Do que eu posso trazer tipo de ideia, porque na minha dissertação, quando eu fiz o mestrado na Unipampa, em Santana do Livramento, aqui que é a minha região, Campanha Gaúcha, eu estudei a vitivinicultura na Campanha Gaúcha, essa questão empreendedora. Aí tem muito da vitivinicultura esse perfil do pequeno produtor ali, ele tem as suas uvas, vende a uva para algumas vinícolas, e outras vinícolas mais pequenas, entre aspas, elas têm o seu próprio vinho também. Então tem muitas essas diferentes percepções ali. Na olivicultura, né, pelo que eu ainda estou em desenvolvimento, como mencionei, ainda estou tentando entender melhor a olivicultura para tentar encaixar essa ideia do ecossistema.
tem muito essa ideia de alguns pequenos produtores, mas pelo custo mais alto, um custo bem mais alto para tu conseguir iniciar um empreendimento dessa maneira, existe essa ideia de uma empresa focal, de algumas empresas ali que fazem esse perfil, ou fazem engarrafamento para pequenos produtores, ele vende insumo, então tem alguns casos específicos, talvez tu até possa conhecer alguns deles, mas tipo, os casos ali que algumas empresas que têm esse papel centralizador de maquinário, de tecnologia para os produtores. Então, tipo, eu vejo um perfil um pouquinho diferente de produção, porque apesar de a vitivinicultura também ter um investimento, como tu mencionou, a olivicultura está focando nessa questão da qualidade, os preços são bem altos, né? A questão porque eles estão tentando competir com o internacional pela questão da qualidade, então o preço ainda é alto na questão dos azeites de oliva. Então ainda um mercado que até um dos que eu entrevistei, que é da olivicultura, que é de uma dessas empresas que possivelmente eu vou usar na minha tese como uma ideia de empresa focal, ele menciona, a gente não tem muito espaço, a gente precisa mais terreno para produzir. Então, como assim? Tu faz com os pequenos produtores ali, para eles produzirem para tu conseguir, porque ele não vai conseguir comprar outras propriedades, mas seus pequenos produtores em conjunto conseguir criar um ecossistema, para isso daí tu consegue fazer uma proposta de para tentar reduzir esses preços, para tentar chegar a equilibrar, porque não é apenas com a qualidade, o preço de uma forma ou de outra ele interfere nas compras. Mas eu vejo um perfil um pouquinho diferente entre os dois. Porque que eu me lembre da pesquisa dele, o Brasil também é um grande importador, né, de azeite de oliva. Então tem um potencial gigante, né, mas aí também a gente tem muita entrada de produto que era mais barato, eu lembro o produto, né, português ou espanhol que entra, muitas coisas entravam até, né, tem questões de fraude de azeite de oliva, então é um mercado que não é fácil de competir também. Né? Sim, esses são outros termos, outras questões que eu não abordei no artigo, por certo, mas isso daí foi mencionado ali da questão de ou fraudes ou questão de azeite de baixa qualidade, mesmo Exato. Assim, preço baixo tu consegue vender, então os azeites nacionais têm ganhado premiações mundo afora, entre vendas, então por essa questão da qualidade, do foco na qualidade. Nesse viés que, pelo menos na minha tese, fica a minha sugestão. Eu acho que tu pode até assim buscar um pouco essa informação, porque esse é um fator, e eu lembro que esse foi um fator que prejudicou muito a vitivinicultura no Rio Grande do Sul da Serra, né? Porque tradicionalmente eles investiam muito pouco em marketing, muito pouco em qualidade, né? E aquela ideia de fazer render, né? Então, assim, um caminhão-pipa virava 2 caminhões-pipa, tu não sabe como, então tu fica com uma reputação ruim. Então, se tu já começa com uma reputação ruim, né? Já por outro lado, como o azeite começou bem, esse tipo de tentar coibir, né? Como a União Europeia tem, por exemplo, os grupos, as denominações, os próprios grupos se regulam, né? Porque se eles perdem uma denominação de origem, isso prejudica toda a região inteira, e eles têm essa consciência, né? Então, talvez seja mais fácil de trabalhar esse tipo de questão, que agrega valor, enfim, né? E envolve outros aspectos do ecossistema. Eu acho que é legal também de trabalhar. Mas é só uma sugestão. Obrigada pela apresentação, parabéns. Eu agradeço pelo apontamento e até esse viés da qualidade e da busca de tentar fazer essas relações entre os multiatores que a gente está tentando, no caso, eu fiz com a Camila esse artigo, que foi um pouco de disciplina, mas na minha tese eu estou seguindo essa ideia, estou ainda tentando ver onde que eu vou ligar com os ecossistemas, ainda estou numa tarefa conceitual, para ver a proposta de valor é essa ideia de um produto de qualidade, de inovar na questão da qualidade do produto, então tem muito tentar uma justificativa nessa maneira para encaixar aqui. Muitas vezes tu pensa em agronegócio é cadeia produtiva, tu não vai encaixar um ecossistema. Então, como diferenciar? Como dizer se é mesmo um ecossistema que está surgindo ou não? Então, é nesse viés que a gente está tentando seguir as pesquisas. Obrigada. Um abraço, beijão para a Dani também. Qualquer coisa, estou às ordens. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, Márcia. Obrigada, Leonardo. Acho que a gente tem um tempinho, né? Leonardo, se você puder falar um pouquinho, você falou da dificuldade de operacionalização do modelo, né? Que é um outro momento aí. Então, assim, se você puder falar dessa parte, como é que foi para você operacionalizar mesmo o modelo? Parece que você falou que existem poucos trabalhos empíricos, né? Usando o modelo.
A questão, tipo, principal nos ecossistemas de inovação, por ser recente, iniciou mais ou menos em 2006, ali os estudos que começaram a trazer ecossistemas de inovação. Então, tem bastante discussão teórica para dizer, o que é um ecossistema? Qual é a diferença do ecossistema para sistema, para cluster, para, enfim, entre outras Cadeia produtiva, no caso do agronegócio também. produtiva. Então, tipo, tem muito desses viés. Existem alguns modelos, alguns autores que têm tentado fazer essa elaboração dos atributos, do que é necessário ou desnecessário para o ecossistema, e esse foi um dos artigos, até teve outros novos posteriormente quando a gente montou o artigo, eles montaram, de modo geral, um ecossistema contempla isso, esses pontos. A gente tentou fazer esse primeiro passo para o agronegócio, que não é, quando fala de ecossistema de inovação, fala num aspecto regional, para o agronegócio, e ainda pouco, se tu faz uma pesquisa, até a gente nem fez uma revisão sistemática, porque se tu pesquisa ecossistema de inovação e rural, tu não tem tantos resultados ali atribuídos, mas tipo, tem alguns pontos diferentes. Alguns mencionam um ecossistema da Califórnia ali, que tem as startups ali que para o agronegócio. Outros lá montam algo mais conceitual, dizendo que conhecimento, cooperação e agora esqueci o terceiro, acho que tecnologia são os elementos para o sucesso do agronegócio, ou seja, numa ideia ecossistêmica, mas tipo, eles não têm uma definição. Então, quando a gente aplicou esse modelo, foi uma ideia mais descritiva para tentar ver quais elementos que eles falam, atores e tal elemento, quem que são os principais atores da livicultura e vitivinicultura. Nos artefatos, ali, quando menciona o que é artefatos, quais são os elementos. Instituições até tem muitos estudos do agronegócio que mencionam essa questão de barreiras para a cooperação. Isso já tem algo mais nesse sentido, mas nessa ideia de instituições como aquela abordagem institucional, de economia institucional, nos hábitos de pensamento, enfim. E também tem um outro detalhe, se a gente for olhar o agronegócio, ele são várias culturas, então cada cultura, por exemplo, a vite e a olivícola, elas possuem peculiaridades que também nos deixam numa... Agora a gente está fazendo, eu, Leonardo e o Dércio, a gente está fazendo também uma discussão próxima a essa sobre fluxos de conhecimento no ecossistema, como esses fluxos chegam até produtores de hortifruti. E aí, então, já é uma outra discussão. E só para fazer, né, contribuir um pouquinho, a gente tinha pensado em colocar, junto com a olivicultura e a vitivinicultura, a pecuária, porque também é muito tradicional na campanha gaúcha. Só que a gente acabou vendo que, meu Deus, era outra coisa. Então, isso também a gente nota que quando a gente vai discutir ecossistemas, a gente vai pegar um determinado setor do agro e tem que observar muito as características, porque muda muito. Então, é uma questão também que... Nesse ponto, então, a gente seguiu que a olivicultura e a vitivinicultura têm algumas diferenças, mas elas caminham meio que no mesmo sentido, a questão do turismo, até a própria região aqui, eles estão tentando juntar onde tem vitivinicultura e olivicultura para fazer alguma coisa nesse viés, mas eles têm um perfil produtivo, uma cadeia até um pouquinho similar ali nas ideias, na construção como um todo. Mas, como a Camila falou, cada um tem a sua diferença. Então, por isso a gente até optou, inicialmente a gente começou com a pecuária ali no artigo, mas quando a gente fez as entrevistas, a gente viu, mas tem outro perfil de frigoríficos, de centralizando, etc. E não, vamos seguir esses vai dois mais para o lado da cadeia. Aí ela se adaptaria mais à pecuária para a cadeia produtiva. Então, acaba que não ia entrar na nossa discussão, né? Uma ideia, assim, acho que é bem interessante isso que vocês falaram, mas eu estou pensando, por exemplo, na decisão de substituição, né, ou de mudança do uso da terra também, né, custo de oportunidade. Então, assim, talvez seja um elemento também a pensar, né? Tu está numa região que está desenvolvendo, né, diferentes ecossistemas, etc. Então, bom, o que faz ele ir mais para cá ou mais para lá? Né? Então, eu estou lembrando da Guatambu, dos casos que já tinham pecuária tradicionalmente, e aí veio uma nova geração e investiu. Então, assim, na verdade é a mesma propriedade, mas não é a mesma propriedade, né? Porque são ideias completamente diferentes, elas só estão no mesmo locus, digamos assim. Então, é mais um pensamento assim, que me veio, eu acho que pode ter um pouco isso também, né? Por que eu substituo? Quais seriam as razões para
para essa adoção, né, de um novo ecossistema, que daí, claro, vai se construir, mas aí isso é beneficiado também pelas instituições de pesquisa, né, tu cria tu tem as universidades aí da região, os centros de pesquisa, os laboratórios para testes de qualidade, etc. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né, elas são diferentes, mas são as mesmas, bem interessante. E até como a gente fez uma análise tecnicamente falando, até uma limitação do artigo com poucos produtores, e só sobre a perspectiva dos produtores a gente tem um certo viés. Na tese, posteriormente, eu vou tentar pegar todos os atores que envolvem a olivicultura. Mas, por exemplo, eles mencionam que a questão de universidade e governo, os produtores de vitivinicultura e olivicultura, eles ainda veem um certo falta avançar um pouco mais, apesar de ter ações. A universidade menciona, a Unipampa realiza muita coisa, tem ações da Embrapa, enfim, outros elementos aqui na região que fazem essa atuação. Mas, agora com a discussão do Inova-RS também, que é uma região, é um ecossistema regional de inovação, então também... Tem avançado bastante nessa ideia, tipo, os produtores ainda veem que precisa ainda até um olhar mais, talvez orquestrador, um pouquinho de regulação ali por parte do governo nessas ações, porque existe muito essa questão das desconfianças, do perfil tradicional de produtor, então é muito nesse viés de que ainda falta muito avançar, mas tem ações surgindo ali, como a Camila bem pontuou, por exemplo, em Inova-RS, que separa o Rio Grande do Sul em ecossistemas regionais, então tem ainda coisas para se discutir sobre a temática. Bom, Leonardo, uma última curiosidade do artigo de vocês falaram da desconfiança que existe entre os produtores quando mencionam instituições. É algo curioso existir essa, talvez, desconfiança entre produtores. Me pareceu também que as duas cadeias têm uma importância diferente para a relação de governança, né? A governança vertical é mais importante para a inovação e a outra, me parece que a governança horizontal, a relação entre os produtores também é mais importante. Como que vocês veem isso aí? Dá uma comentada para mim, por favor. A questão, por exemplo, dos vitivinicultores, os produtores que a gente entrevistou, aí até tem algo que a gente poderia explicar um pouquinho mais no artigo em si, mas tipo, eles têm um perfil que são pequenas vinícolas. Tipo, existem as grandes, Salton, não sei se vocês têm o conhecimento da região, mas tipo Salton, Miolo, são empresas aqui da região que são grandes produtoras vinícolas aqui da região, mas tipo, o perfil desses entrevistados, eles são vinícolas, todos eles são vinícolas, tem empresas, não é apenas produtor de uva, mas tem a vinícola, então ele tem um perfil muito nesse sentido, então ele tem a relação da região, quando fala em relações, está muito atrelada à associação dos produtores que é muito criado por esses pequenos produtores. Os grandes entram depois em alguma outra coisa, mas esses pequenos que estão se unindo para fazer essa da indicação geográfica da região, para tentar ver a indicação de procedência, de ter esse rótulo da qualidade da região. Então, a gente vê um pouquinho nesse sentido. A olivicultura ainda a gente tem que avançar um pouquinho mais, eu principalmente tenho que avançar na minha tese, mas é muito essa ideia que algumas, tem associação também, tem ações nesse sentido, mas tem um pouquinho desse viés das empresas ali, um pouquinho maiores ali, com esse olhar de uma empresa foco, uma empresa que faz auxílio nessa questão tecnológica, enfim. Então, e é por isso, Márcia, que tem essa questão da qualidade da oliva, que tu mencionaste. Como tem uma grande empresa que está trabalhando mais ativamente no processo das olivas, eles já chegam com um nível de qualidade diferente da uva, que tu mesmo disse, né? Um caminhão vira 2 e, enfim. Então, não tem tanto esse controle. Mas acho que, de geral, do que o Lucas perguntou, acho que era isso, de trazer um pouco das barreiras, muito, talvez não no aspecto das instituições governamentais, mas da economia institucional, que diz instituições com hábitos de pensamentos, alguma coisa nessa ideia. Então, as instituições é algo mais de um hábito, uma cultura local, essa questão de desconfiança para fazer uma cooperação com o vizinho, então, um pouco regional, aqueles regras de comportamento, assim, as regras do jogo que traz ali, né? A ideia, então, tem muito essa ideia cultural que a gente vê no agronegócio como um todo e que também interfere numa composição do ecossistema de inovação. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço pelas questões. Finalizando as apresentações, acho que a gente ainda tem um tempinho, né, Lucas, para fazer um fechamento, para fazer uma discussão geral.
Então, assim, quanta coisa a gente aprende, né, nesses eventos. A Márcia, né, trouxe várias questões. Eu fico pensando, Márcia, antes da gente... Hoje em dia é normal a gente começar fazendo a revisão sistemática, né? Antes a gente fazia, mas a gente fazia meio no olho ali, uma coisa meio, né? Então, assim, como é importante, né, a gente começar com a revisão sistemática, a gente fazer a revisão, como traz tanta coisa importante, né? Como os resultados que a Mônica trouxe. E aí, um outro momento, né? O Leonardo já vem operacionalizar um modelo lá na ponta. Então, essa tradução do modelo para as pessoas, né, da vida real, é uma coisa também que traz uma dificuldade, mas os dois trabalhos trazem essa importância, né, da inovação, da tecnologia, das melhorias, do investimento em qualidade no agronegócio. Eu perguntei para o Leonardo, né, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, e nós estamos tentando implementar um ecossistema de inovação aqui, voltado ao agronegócio. Então, por isso esse interesse pelo seu trabalho, né, foi muito legal. E a gente vê essas dificuldades que você descreveu ali, a gente já começa, né, aqui a se bater com isso. E principalmente a questão lá da transformação digital, do investimento. Então, assim, a linguagem é diferente do grande e do pequeno. Então, aqui também a gente tem muito isso, né? Grande e o pequeno. Então, como que a gente vai fazer isso? Infraestrutura, né? Tu está numa região, não sei em que cidade, tu está em... Eu estou em Naviraí. Naviraí, eu conheço. Oi, ia para Ponta Porã. Ai, passa por aqui. Passa por aí, passava. Mas é isso, é uma região muito rica, mas tu também tem essas diferenças, né, de produção grandes, né? Então, assim, grandes grupos e, ao mesmo tempo, pequenos que estão sem atenção, eventualmente. Então, esse setor ontem, é um desafio, né? Muito bom, ontem ainda a gente gente apresentou um trabalho aqui, né? Que tem uma cidade aqui que é a capital da melancia. Então, assim, a dificuldade dos pequenos produtores da melancia, né? E a importância que a gente tem para melhorar isso, uma forma de melhorar essa cadeia, para poder não virar milho e soja, né? Senão, não tem outro jeito. Então, assim, é riquíssima essa discussão, né? Então, eu agradeço muito a vocês e fiquem abertos, né? Márcia, quiser também fazer um fechamento, um comentário, Leonardo, Camila, Dércio, enfim, fica aberto a vocês. E só uma curiosidade, esse ponto que tu mencionou do ecossistema aí que vocês têm focado para o agronegócio, tem alguma especificação de setor? Que nem a gente mencionou essa questão, cada setor tem sua diferença. Ali vocês têm alguma especificação ou é algo mais aberto, algo regional? Não sei, porque ecossistema tem tipo diferentes abordagens, uma mais regional e uma mais da empresa entre esse ecossistema de inovação. Então nós temos uns atores chaves aqui que estão tentando puxar isso, né? Então, aí são os grandes. Então, por isso que a gente está meio assim, porque, assim, a gente não quer tanto ir para esse lado, né? Então, aqui a gente tem a pecuária muito forte, a grande pecuária, né? E tem também os grandes produtores de soja, de milho e tudo mais, né? E aí o agronegócio, porque é vocação regional, mas e aí, né? Então, assim, temos a cooperativa aqui também, que é a Copa Sul, né? Que é a maior cooperativa do estado, então ela está aqui também. Então, aí para ela é algodão, mas, então, assim, eles querem implantar um ecossistema, mas não tem o movimento não é de baixo, assim, dos pequenos, né? O movimento é de algumas lideranças. E aí, né? Então, fica difícil, porque não tem um foco. Talvez esse seja um limitador, uma barreira, uma dificuldade para essa emergência dentro. Isso é algo que possivelmente eu talvez encontre na minha tese, eu traga tipo, existem alguns limitadores, alguns elementos ali que fazem com que tenha mais dificuldades para emergir no contexto do agronegócio, mas e que nem tu mencionou. Porque assim também, né? Se quer envolver atores diferentes, um número maior de atores diferentes, por exemplo, vários setores no mesmo ecossistema, daí a gente tem que, penso eu, trabalhar com a abordagem de território, onde o poder público, neste momento, né, tem que meter a mão e ser mais firme enquanto orquestrador, né? Não sei, Márcia, tu aí. Não, com certeza. E eu estou lembrando...
Desculpe. Não, só que se tu vai pegar, por exemplo, a questão do algodão, bom, daí dá para ser mais uma abordagem mais de plataforma, que a gente chama, que é um setor mais específico. Então, isso tem que ficar claro, afinal de contas. E se o poder público não entrar muito forte, vai ser realmente as grandes empresas, e aí vai ser um ecossistema diferente, ecossistema do grão, ecossistema do gado, do algodão, né? O que vocês têm aí, não sei. Acho que penso dessa maneira. Talvez, acho que um ponto inicial realmente é pensar um pouco como é a configuração atual, né? Então, assim, das propriedades, o que elas têm, né? O que elas podem ter também. Então, eu vejo muito, por exemplo, projetos que são financiados aqui na União Europeia, né? Grandes, que são enormes, mas, assim, sempre eles têm empresas grandes que participam, né? Então, em geral, os pilotos, enfim, são as empresas que estão mais interessadas em inovação. Então, existem, né, os grandes centros de pesquisa, as universidades, etc., dinheiro do governo, né, que dá o tema, né, diz, olha, vamos nos agregar, a gente quer um modelo de estruturação de comunicação e qualidade na região X. Então, eles se organizam, mas pressupõe a disseminação disso para os pequenos. Né? Então, assim, tu tem que liberar transferência de tecnologia. Tu tem que ter uma plataforma de comunicação. Não é só eu gero conhecimento e ele fica para mim como empresa e eu não compartilho com ninguém. Né? Então, entra um pouco no que o Leonardo falou. Tu tem que quebrar essa barreira, né, da confiança e dizer, olha, eu vou participar, mas fica sabendo que, ok, tu vai ter o resultado de primeira mão, mas esse resultado ele também vai servir para o todo, né? Porque tu não quer que só um grupo se beneficie, todo grupo tem que se beneficiar, né? Então, só que também tem uma coisa... Márcia, aqui eu estou em Medellín, tá? Porque eu sou orientanda da Daniela, então eu estou naquele projeto. Só para te... Sim, me situar. Está todo mundo espalhado aqui, tem Bulgária, Bélgica, Mato Grosso, São Paulo. Não, Bahia. Então, assim, Bahia, olha aí. A gente está, eu, Leonardo e o Dércio, a gente está tentando identificar esses fluxos de conhecimento dos ecossistemas. E a gente está fazendo uma pesquisa... A gente está dando uma primeira analisada, tá? E aí a gente está tentando ver o fluxo da Ruta N para os produtores. Aí, a princípio, a gente pegou a mesma coisa, 3 setores para tentar entender. Então, assim, aqui a gente sabe, né, que o ecossistema é super desenvolvido, um ecossistema com uma abordagem territorial e mais específicos de plataforma, mas o conhecimento para o setor de hortifruti vem da prefeitura. É a prefeitura que assumiu isso. A Ruta N deixou muito claro para nós, não temos interesse em negócios tradicionais. Então, aí entra o que a Jaiane estava comentando. Ou tu trabalha com setores específicos, e aí não precisa tanto do poder público. Agora, se vai pegar pequenos produtores, o poder público tem que estar ali, porque senão não vai chegar. Não sei, né? A gente é uma ideia inicial aí, uma visão inicial. Ótimo, Camila, com certeza. A gente tem tentado agregar todos esses atores, poder público, mas vocês sabem, né, a dificuldade. Mas vamos ver se a universidade consegue, né, encabeçar isso, a gente está tentando aqui, vamos ver. E aí, lá no Pacto Alegre, quem iniciou o processo foi a Aliança da Inovação, foram as universidades, então também já é um outro ator. Né? Então, vocês aí são um ator muito forte para articular isso. Muito bom. E fazendo só um complemento, que essa semana a gente mencionou o caso do Inova RS, que aqui no Rio Grande do Sul, uma ação específica para ecossistemas, assim, inovação tem uma ação específica para regionalizar ecossistemas aqui, e foi mencionado muito disso daí, que sem o governo, tu não vai conseguir avançar nesse ano, tu precisa ter esse papel um pouco desse governo. A universidade tem ali, ele pode fazer, ele tem a questão do Pacto Alegre, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem esse exemplo da aliança da inovação, mas ela tem também a atuação parte para o governo ali. A universidade ela pode ter esse perfil inicial, como a gente menciona que sempre o fluxo de conhecimento, ele em tese começa pela universidade, com esse transbordamento, essa construção do conhecimento para conseguir o desenvolvimento de uma região. Então, tu traz a universidade como criadora, relações com as empresas, pode ser empresas urbanas ou rurais, pequenos negócios ou grandes, e depois vai avançando com o governo de regulação e seguindo essa ideia das hélices, da ecossistemas, tem uma discussão nesse caminho. Então,
acho que o viés é esse daí mesmo. Precisa ter uma contribuição dos principais atores para conseguir seguir em frente com essa proposta. Nossa, gente, muito obrigada. Quanto aprendizado, né? Eu acho que podemos encerrar, Lucas. Tem que colocar a avaliação, né? A avaliação, peço que vocês façam a avaliação da sessão, nas suas sessões, né? Nos seus logins. Vocês têm o link? Tem o link. Pode colocar o link aqui no chat, daí a gente já faz, senão a gente esquece, né? Sabe? Sim, Daí a tem que ser agenda na pega, hora, né? depois a gente não faz mais. Você tem, Lucas? Então, eu estava toda aqui preparada, com todas as abinhas, aí o meu computador não funcionou, aí eu fechei tudo, fiquei desesperada. Eu acho que não é... né? Isso, é avaliação, certo. Feito. Já fiz também. Ótimo. Obrigada, então, pessoal. Parabéns aí pela sessão, pelos conhecimentos, também muito bom compartilhar com vocês. Então, um bom evento, né? Ainda temos amanhã e nos vemos por aí. Beijo, pessoal. Fiquem bem. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Daiane, muito obrigado, viu? Pela Obrigada, viu, Lucas? Desculpa ali o começo. Imagina, acontece. Mas deu certo. Deu certo. Tá, um abraço, querido. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.